Olá, meus amigos, muito bom dia, doutor Antônio Martins Farias. Como eu falei, como sempre, moro em Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco, sou contador, sou advogado. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por estar vivo, é você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que tem dado seu like, seu dislike e faz seus comentários. Meu muito obrigado. Obrigado aos 523 inscritos no meu canal, estou muito feliz. Até o final do ano a meta continua, ultrapassamos 1.000 inscritos. Obrigado deixa eu ver quantos, aos 36, né? 35 pessoas, que um sou eu, 38, né? 38, 37 então, 37 pessoas que visualizaram o meu vídeo da última semana. Muito obrigado mesmo. Eu quero aqui primeiro lugar dizer o seguinte, hoje eu vou falar assim, o Brasil e a pobreza, mas eu quero primeiro dizer o seguinte, de 2022 para 2023, segundo informações do IBGE, 8 milhões e 700 mil brasileiros saíram da linha de pobreza. Tá? No mesmo informe, 3,1 milhões, né, de brasileiros saíram da condição de miséria. A população considerada pobre diminuiu de 31,6% para 27,4%. Isso é uma notícia maravilhosa, boa, redução do estado de pobreza. As razões para este fato são o aumento do emprego, né, que o IBGE está calculando o emprego sempre crescendo, os programas sociais como Bolsa Família e todos, né? Além dos pagamentos efetuados, por exemplo, para questões assistenciais, né? O BPC, que agora está sendo tão badalado, tão questionado sobre o impacto, né, no programa de corte de gastos, que falarei daqui a pouco. Mesmo assim, né, temos 59 milhões de brasileiros sobrevivendo com menos de R$ 22 por dia. É muito pouco, né? Então é uma quantidade enorme, quase, se eu não me engano, é 1/4 da população, né, vive com R$ 22 por dia. Não dá para comprar 1 quilo de arroz. Então imagine a quantidade de pessoas que estão passando fome. Porque a gente trabalha com o IBGE, eu sei que o IBGE tem mais conhecimento científico do que eu. Ele trabalha com o mínimo, né? Com o mínimo existencial. Mas uma pessoa que só tem R$ 22 por dia, uma família, né? Não tem condições de sobreviver. Porque realmente não dá para nada. Então, mas as pessoas acham que o pobre, né? A elite brasileira, ela acha que isso não é só na elite não, tá? Tem uma camada bem carente que acha que dando comida para a pessoa é o suficiente. Ah, mas eu te dou comida. Gente, dar somente a comida não é suficiente para uma pessoa. Uma pessoa ela precisa de afeto, carinho, ela precisa de comida, precisa de refeição, precisa de ter acesso aos meios de comunicação, à saúde, à educação, à internet, né? Tudo isso faz parte de uma qualidade de vida digna, né? Não é só alimento, porque as pessoas acham que fazer uma cesta básica, entregar uma cesta básica numa casa, né, numa casa de família, é o suficiente, mas não é. Aquela pessoa ela precisa de afeto, de reconhecimento na sociedade, né? A rua, o sítio, a vila, o barraco precisa de reconhecer aquela pessoa como ser digno, como ser participante, ser integrante da sociedade. Não podemos trabalhar com esses 59 milhões de brasileiros que ganham, que vivem com 22, tem uma renda mensal de 22, diária de R$ 22, como, como se eles não existissem. Mas é assim que a sociedade brasileira trabalha. Todo mundo, não é só a culpa não é do governo somente, é de toda a sociedade que não pode aceitar isso. Colocar no fim da rua, no fim das cidades, né, a pobreza. Como geralmente, não sei hoje, em grandes centros na Europa, talvez o subúrbio é o luxo, né? Aqui no Brasil, o subúrbio é o lixo. Põe as pessoas para atrás das cidades, naquelas barracos de zinco, os barracos de barro, né? Isso ainda se constata demais no Brasil.
Aí o governo vem a uma cesta básica. Ah, não resolve isso. A gente tem um projeto, tem que ter um projeto de tirar essas pessoas da pobreza, dando a elas as mesmas condições que todos os brasileiros têm, direito à saúde, à educação, uma educação inclusiva, né? Que elas consigam se tornar cidadãos para que possa exercer de forma de igualdade com todos, concorrer nesse mundo desleal tão concorrido como é o nosso, né? Sabemos que é péssima a distribuição de renda nesse país. O problema da distribuição de renda. Nós temos 99, dos 100, de cada 100, né, da população brasileira, 10 é muito rica. Vive às custas do Estado, o Estado que banca, porque o Estado brasileiro é quem banca os ricos, através de subsídios, né, através de empréstimos financiados pelo BNDES, pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica Federal, que empresta bilhões para empresários ganhar cada vez mais dinheiro e sem gastar um centavo do seu. O pobre não tem acesso ao empréstimo da Caixa Econômica. O pobre não tem acesso ao empréstimo do Banco do Brasil. O pobre tem, tá? O microempreendedor, isso é uma cascata. O microempreendedorismo é uma ilusão. Não vá nessa onda de você ser um microempreendedor, que você não vai ser 6 meses, você esquece de pagar a Previdência Social, você não volta mais. O que tem é outras condições de vida, carteira assinada, carteira anotada, contrato de trabalho. Isso é que tem contribuição para a Previdência Social, para quando você envelhecer, ter uma aposentadoria digna. É isso que nós temos que lutar. Não ficar como esses entregadores de pizza, os mototaxistas de Santa Cruz de Capibaribe, que eles vivem correndo em cima de uma moto para cima e para baixo, mas nunca mais não contribuem com a Previdência Social. Quando eles estiverem com idade de aposentadoria, vão viver de quê? De miséria. Que eles não vão ter a moto, eles não têm mais condições de dirigir a moto para ganhar 7 ou 10 reais para levar uma pessoa de um lugar para outro. Mas são microempreendedores. Não, eles têm que ter alguma forma de encontrar uma saída para eles contribuírem para quando eles chegarem na velhice ter condições de viver com uma aposentadoria digna. Salário mínimo não é mais garantia de nada. O salário mínimo ele só atrapalha hoje. Porque o salário mínimo não dá para ninguém viver com dignidade. Essa é a grande realidade. O mínimo, isso já vem pelos sociólogos, pelos constitucionalistas, pelos estudiosos há muito tempo, sendo questionado, que é o chamado mínimo existencial. Nem sei se já mudaram os termos. Os meus livros de direito constitucional estão meio desatualizados, eu confesso. Né? Mas isso, até quando nós vamos manter esse povão na pobreza? Quando se pode fazer muito mais para melhorar, né? Caminhos alternativos, né, para o combate a essa fome, a essa miséria. Implantação de uma educação inclusiva, que todos tenham acesso à educação, que a educação, que a escola seja um local de atração e não de repulsa, que a criança não pode ir com raiva para a escola. A criança tem que ser incentivada, não me venha com esse negócio de fazer poupança. Que tem esse programa do MEC agora, que você, nem sei o nome esqueci o nome agora. Não adianta dar dinheiro para as pessoas estudarem. Isso é uma vergonha, isso é a falência do Estado. Quando se estimula uma criança a ir para a escola, porque no final do ano ela vai ter R$2.000 ou R$200 por mês. A educação é uma necessidade básica e a criança tem que ser incentivada por outros meios, com boas escolas, com bons professores, professores bem remunerados, professores que vivam na sua integridade na sala de aula, podendo trabalhar descansado, para que elaborar boas provas, corrigir os cadernos das crianças. Não é um professor estressado, desestimulado, tendo que correr para 5, 6 escolas, para poder ter um mínimo existencial para ele. Não adianta incentivar dando dinheiro para essa criança. Ela vai para a escola para ganhar R$200, mas ela não vai aprender, porque ela não está estimulada a aprender.
ela não está estimulada à leitura, ela não está estimulada à contestação, ela não está estimulada a entender democracia, ela não está estimulada a compreender uma Constituição, o que é o poder de uma Constituição. Ela não está interessada em saber qual é a obrigação, qual é o dever, qual é a finalidade de uma Câmara de Vereadores. Eu sei que se fizer uma pesquisa nos 5.569 municípios, com 570 é o Distrito Federal, mas não tem Câmara de Vereador, mas sim a Câmara Legislativa do DF, pergunte qual é a função da Câmara de Vereador, que 99% das crianças não sabem. Não é culpa delas, é porque a escola tem a obrigação de ensinar, não ensina. E essa criança, ela sai da escola analfabeta, elas fingem, o Estado finge que educa e a criança finge que aprende. E cria-se núcleos de pobreza absoluta, como nós estamos vivendo no Rio. A violência aumenta em consequência da falta de educação, da falta de oportunidade que essas crianças não terão. O que sobra para elas é o fim, como eu falei no final e no início, é o subúrbio, é o resto da sociedade. Nós temos que incentivar essas crianças, levando vida para essas pessoas, dando condições para que os adultos também voltem para as salas de aula. Eu queria que o ministro da Educação, ao invés de dar dinheiro, criar uma poupança para incentivar os adultos a irem para a escola, que ele criasse escolas, incentivasse pessoas como eu, por exemplo. Eu me proponho a ensinar de graça. Basta que o governo crie uma lei, a escola municipal Padre Zuzinha está franqueada a quem quiser dar aula. Eu vou lá dar aula de graça. Porque o meu objetivo é fazer com que as pessoas aprendam, com que as pessoas saiam essa miséria educacional, dessa miséria, dessa pobreza absoluta que vive o povo brasileiro. Mas, infelizmente, as notícias não são boas. Né? Ficamos tristes quando constatamos que, através de pesquisas, que o Brasil, em 2 anos, perdeu 6.700.000 leitores. Ou seja, em 2 anos, 6.700.000 pessoas não leram um livro sequer. Isso é uma tristeza. Isso choca, isso é de prantear constantemente a nossa vida, enquanto esse quadro não se alterar. Eu me lembro desta frase, prantear, né? De 1983, 84, quando morreu um senador e o presidente Sarney fez um discurso e disse assim: o Brasil pranteia a morte de fulano. Aí o meu chefe perguntou: você sabe o que é a palavra prantear? E eu falei: não sei, Júlio. Aí eu fui para o dicionário e verifiquei. Então essa palavra eu aprendi em 84. Você vê a importância da leitura, a importância do aprendizado, a gente aprender todo dia, mas não colocar as crianças na escola só para ganhar dinheiro. Isso não vai chegar a lugar nenhum. Enquanto eu aqui não estou desestimulado, não estou desacreditado. Não, eu acredito. Se eu não acreditasse, eu não estaria fazendo esse vídeo. Porque enquanto a gente está apresentando alternativas, né, de melhorar as condições da população carente, da população que passa fome no Brasil, os deputados e senadores e o poder central em Brasília não estão nem preocupados com isso. Eles estão preocupados que o Brasil vai pagar 7 bilhões e 100 milhões de emendas parlamentares que o Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional aprove o pacote de gastos. Já caminhando para o fim, eu quero dizer o seguinte: esse pacote de gastos, joguei o papel todo, vou falar, é a minha alma, é o meu espírito que vai falar. Nós estamos numa das crises, tantas e tantas outras que eu vivenciei nesses 67, 68 anos de vida. Uma das maiores crises financeiras ou maiores crises econômicas. Vocês não têm uma ideia do que é um dólar bater R$ 6,20. Isso é um desastre. E o pior de tudo, que quem tem que fazer algo, porque ele foi eleito para isso, não faz. Não estou aqui tirando, a culpa é do presidente Lula. Ele é o presidente do Brasil.
Ele precisa de ir para a televisão, para o rádio e dizer a verdade. A crise financeira, claro que tem os aspectos externos, política americana, juro do Fed, não vou entrar nesse detalhe, mas internamente, o presidente Lula, o ministro da Fazenda, precisa de deixar de ser aquele Sísifo, se eu não me engano é Sísifo, que que ficava enrolando uma pedra para cima. O ministro Haddad o Lula está fazendo de o ministro Haddad aquela pessoa que começa a empurrar uma pedra para cima, ela não vai subir nunca. O ministro Haddad tem que ter uma resposta econômica para esta crise. E o presidente Lula sabe o que tem que fazer. Agora, não é para ele fazer como ele fez essa semana, quando saiu do hospital, criticar a política de juros do Banco Central. Ele sabe que a política dos juros do Banco Central tem um culpado, e esse culpado é o Poder Executivo, que tem que controlar as contas públicas. O governo, a taxa de juros é alta, por quê? Porque os empresários, o governo diariamente rola bilhões e bilhões de reais. Pare de rolar a dívida, pague a dívida, reduza o gasto que o dólar vai baixar. Que os banqueiros vão ter que baixar juros porque eles vão ter que emprestar para o setor privado. Mas por que os juros são altos? Porque o governo rola diariamente bilhões e bilhões de reais em títulos da dívida pública e os banqueiros cobram cada vez mais o juro que querem. O processo fiscal, o endividamento fiscal do Brasil não é um exagero. Eu sei que não é. 82, 78, chegando provavelmente em 82, em 2026, do PIB. É muito alto. Mas essa questão, essa briga, o presidente Lula, como líder máximo, tem que chamar banqueiros, empresários em Brasília ou em São Paulo, fazer uma reunião e falar sério. Não vou falar eu não tenho como confirmar, não tenho como conferir, não tenho certeza de se o que eu falarei é mentira ou verdade, mas conta-se que no início do governo de Fernando Henrique Cardoso, a imprensa, os grandes jornais, São Paulo, Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, né, Jornal do Comércio, o Correio Brasiliense, a Rede Globo, né, estavam criticando demais o governo de Fernando Henrique Cardoso. E ele se reuniu, chamou os presidentes dos grandes jornais, das grandes emissoras de TV e disse: o que é que vocês querem? Acabar com o país? Incendiar o país ou que eu governe? Não, presidente, pode governar. Não sei se isso foi verdade, tá, gente? Isso é um folclore. O que Lula tem que fazer é chamar os donos da Rede Globo, os donos do jornal Estadão, os donos da Folha de São Paulo, o UOL, e dizer: o que é que vocês querem? Incendiar o país ou deixar que eu governe? O que é melhor? Fechar os bancos, porque nós vamos nos tornarmos um Haiti? A culpa é dos banqueiros, a culpa é dos empresários. Agora o presidente Lula tem que falar a verdade, chamar essa turma para Brasília e dizer: olha, ou vocês param de especular com a moeda, porque o governo já gastou em questão de um mês 12 bilhões de dólares e não acalmou o mercado. Ora, peraí, gente, 12 bilhões de dólares é muito dinheiro para o governo toda hora jogar esse dinheiro no mercado e o dólar R$ 6,20. Não sei quanto vai abrir hoje. Já abriu, né? 8 horas e 6 minutos. Eu não sei quanto está a cotação do dólar, qual é o mercado financeiro. Quer ver? Está 6,10, né? Segundo o Estadão aqui. Então, a culpa não é só do Banco Central. Não adianta o presidente Lula só culpar o Banco Central. O Banco Central está fazendo o papel dele. E cabe ao presidente Lula chamar como líder máximo e dizer a verdade. Tem que cortar gastos. Esse projeto que está sendo votado na Câmara não resolve o problema. O que resolve problemas realmente é cortar gastos efetivos. Parar com mordomias, por exemplo. Interromper o processo de obras paradas, conforme foi o meu vídeo da semana passada. Aí ele vai melhorar. Olha, gente, muito obrigado, porque minha irmã resolveu criar um barulho aqui, ligando o celular dela. E ter esse barulho, vocês me desculpem, tá? Mas olha, desculpe o desabafo,
Mas vale a pena esse reflexo. Esse som de externo, vocês não se preocupem, que foi a minha irmã que resolveu estar ouvindo o celular aqui perto e com certeza vai interferir na qualidade. Mas como já está no fim, eu não vou cortar. Muito obrigado e até a próxima.